ponto de Diante vista de da carreira. pandemia, Matheus, assim, o que que você vislumbrou, né, mesmo diante de todas as dificuldades, perda de pessoas queridas e tudo mais, mas diante da pandemia, o que que você vislumbrou de oportunidades, por exemplo, diante daquele contexto? Eu queria uma visão geral do ponto de vista do administrador, assim, o que que você, porque você é um cara estudioso, então provavelmente você deva ter observado muita coisa diante daquele cenário, né? Então eu queria saber Perfeito, sua Chiquinho, percepção sobre perfeito. isso, né? Já que a gente está falando de planejamento de carreira, então surgiu uma pandemia e com ela, né, meios, pessoas, nós tivemos que buscar meios para nos adaptarmos, né, naquele Sim, momento, né? Então, para o excelente jovem que está pergunta. aí assistindo, ele provavelmente deve ter, poxa, o que será que surgiu, né? Pode estar ali ainda com esse pensamento. Ah, perfeito, perfeito. Esse período da pandemia foi bem conturbado. Ah, eu não julgo a pessoa que travou ali durante a pandemia, que diz assim para mim que não teve forças de correr atrás de certos objetivos. Eu mesmo passei por algumas dificuldades ali durante a pandemia. Caraca. Até mesmo acho que foi o período que eu engordei um pouco mais. Eu não sei se o Chiquinho lembra. Lembro, você era Mas a bem pandemia eu magro. era bem mais esbelto, né? Depois Era a magro, gente então aumentou algumas proporções ali. eu acho que até o online que a gente fazia dava para melhorar a nossa autoestima naquele tempo, né? Muito, muito, né? Porque assim, para quem gosta de estar próximo das pessoas, de conversar, de se conectar, você se vê numa situação que, por questão de sobrevivência, você precisa se isolar, se afastar, se torna um pouco dolorido isso aí. Né? E tem impactos, sim. Né? Tem muitos impactos. Então, muitas pessoas se sentiram travadas, se sentiram ali numa situação em que aparentemente as coisas talvez estivessem sem jeito, né? Que as oportunidades não viessem. Mas, de fato, assim, a pandemia, a gente olhando por algum outro ângulo, né? Trouxe algumas oportunidades. Né? Seja oportunidades para adquirir conhecimento, muito curso. Chiquinho, eu acho que eu nunca fiz tanto curso online na minha vida quanto perto da pandemia, meu amigo. Né? Você ali não podia sair de casa, né? Tava naquele contexto. E isso é um privilégio, né? Porque teve realmente situações de pessoas que o que fazer, né? Precisavam trabalhar, ganhar dinheiro, saindo de casa, né? Se expondo, né? Extremamente complicado isso aí, né? Mas assim, na minha realidade, se eu pudesse falar algo que foi oportunidade aí desse período, foi adquirir conhecimento e, notadamente, estar se preparando para o que viria. Tem uma frase de Abraham Maslow, que é um cara que, para quem estudou também sobre administração, motivação, ele tem uma hierarquia ali para as necessidades humanas, mas ele diz uma frase que é bem bacana. Ele diz que o acaso favorece as mentes preparadas. Eita, Né, como estou aqui, Chiquinho, e diante de você eu tenho uma liberdade para me posicionar, pode ficar à vontade. Pode tudo ficar à bem, vontade. tudo bem alguém discordar de mim, né? Eu não acredito em acaso, certo? Eu acredito em providência divina, eu Ah, eu acredito acredito em muito agir de também. Eu acredito muito Deus, nessa parte de entende? Deus. Eu, desculpa até a interrupção, Fica à mas vontade. eu sou muito temente e acredito demais, demais em Deus. Surreal, pra mim é surreal. Eu diria até que minha conexão com Deus é surpreendente. Tanto que quando acontece alguma coisa adversa que, sei lá, tentam prejudicar e acaba saindo tiro pela culatra, como se diz. Cara, só esquece de combinar com Deus, né? É mesmo. Então eu fico muito. É sério, cara, é Muito bom, surreal, Chiquinho. mas. Não, Desculpa te interromper, perfeito, tá? né? Porque quando se remete a Deus, pra mim o espírito já não sei nem lhe explicar, Eu tá? Então entendo. continue. Eu entendo essa sua conexão, Chiquinho, porque o Maslow ele disse, o acaso favorece as mentes preparadas. Mas eu acredito exatamente, não no acaso, mas eu acredito que as oportunidades que Deus nos dá
na vida, a gente consegue aproveitá-las bem quando a gente se prepara, se capacita, busca o conhecimento, porque vai chegar um momento que talvez agora tudo esteja nublado para você, você não veja oportunidade. Ali na pandemia foi muito disso, né? Você acha que entrou por um caminho sem saída e agora o que é que vai acontecer? Mas os tempos difíceis de agora jamais vão impedir as muitas oportunidades de Deus que vão vir sobre a sua vida, sobre a nossa vida, né? Então, não creio em acaso, mas eu creio muito em providência divina. A gente passa por dificuldades, mas oportunidades vêm. E às vezes é naquele período de dificuldade, naquele período talvez difícil que você está passando em sua vida, que você encontra os melhores momentos para se capacitar. Então, eu entendo que período de pandemia, e não só pandemia, né? Porque dificuldade a gente enfrenta até hoje. E continuará enfrentando. Dia, né? Todo dia a gente enfrenta, né? Mas esses períodos de dificuldades maiores, que pode ser, sei lá, foi demitido do emprego, estou sem uma fonte de renda, eu perdi um ente querido, momentos difíceis, dificílimos na vida das pessoas, que às vezes a gente encontra momentos de ter a fé renovada, de se reforçar, de adquirir novos aprendizados, de entender verdades e conceitos que antes a gente não entendia. E tudo isso vai preparando a gente para as novas oportunidades que vão surgir lá na frente, né? Então, essa é a perspectiva que eu particularmente tenho, professor Chiquinho. Acabou aqui? Olha aí, por favor, se parou. Não, aqui no Instagram ainda continua. Ainda bem, então, porque continua passando quando ele chega uma hora, ele para. Aí... tem um pessoal aqui que, vez por outra, está online também. Muito bom. Mas aí, muito importante essa discussão, né, sobre as dificuldades que se é encontrada, né? Eu, particularmente, eu tive um up na minha carreira, né, da qual eu gostaria de agradecer de público, né, a professora Rosângela Medeiros, que me deu uma visibilidade sensacional, né, no contexto da pandemia, porque foi ela que me inseriu no contexto da formação docente para os professores da UEPB daqui de Patos. Então ela que me colocou naquele contexto, então minha vida mudou ali, foi uma virada de chave sensacional. Perfeito. Então não poderia deixar aqui, já que a gente está falando de oportunidades, né, então foi na pandemia também que eu entrei no doutorado, né, então uma universidade lá de São Paulo, né, Universidade Federal de São Paulo, eu não fui lá nem uma vez ainda, mas eu cursei todas as disciplinas remotas. As pessoas me perguntam, é o doutorado pago, não sei o que. Não. Ele é presencial, mas devido à pandemia ele estava remoto e eu consegui cursar todas as disciplinas. Oportunidade, né? É oportunidade, né? Eu aproveitei aquilo que você diz, né? As oportunidades, elas aparecem para quem está preparado. Então, não é o acaso. Às vezes aparece para quem está despreparado, só Sim. que infelizmente a pessoa não vai conseguir aproveitar da melhor forma possível.